Olá, muito boa tarde, bola na área e vamos pra cima hoje com um olheiro nível de seleção brasileira. Quem é ele? Quem? Geraldo Magela. Você quer Raimundo Nonato. Estamos aqui de olho como sempre. Isso. E dois atacantes, um baixinho que ataca na coluna Bola Mundi, Frederico Teixeira. Isso aí. Botando pra quebrar a Fred na Graças coluna. a Deus, tudo bem. Ô, Fred. Fred. Vamos aí. Só falta a Vilma agora. E tem também o cara de peso, São Salvador. Cara de peso, tô aqui. Isso é uma indireta? Boa tarde, gente. Um abraço. A coluna de humor lá no Estados Unidos é Boladas e butinadas. Agora não é mais nem de humor mais, né? Já tô falando lá de... O futebol já virou humor. O futebol você tenta fazer humor, mas depois vai ficar sério, você vai ficando indignado. No estado de Minas e no aqui também. No aqui Só também, também marca presença. Tá fácil não, tá batendo com todos. Hoje ainda tá lá no aqui. Exatamente. Olha, vamos começar então com o Atlético na Copa do Brasil. Depois do empate com o Ferroviário, com o time reserva e tudo mais, a volta para casa com essas imagens. Vamos conferir. O torcedor foi lá reclamar, deu uma confusão danada com a polícia, separação, queriam protestar, falaram que ia ficar de longe. Ia ficar de longe só protestar. De repente, os jogadores apareceram, foram para cima, não teve agressão, bom deixar claro, né? Mas isso é uma pressão que poderia descambar para alguma coisa lá de violência. Queriam pegar o Roger Guedes, na verdade, para conversar com ele, entre aspas. E aí, Som? Precisava disso? Essa história de manifestação de torcida, primeiro que eu sou contra qualquer tipo de violência, lógico, né? Agora, eu acho que o protesto da torcida aí pode ter como símbolo principal o Roger Guedes, que precisa ser precisa ser um pouco mais humilde. Tem hora que ele é arrogante. E é um jogador mediano, pelo menos por enquanto, pode vir a ser até um craque, né? Mas por enquanto não é. Então é o seguinte, e essa indignação vem do que ocorre no Atlético há uns 4 anos. Está estourando agora, mas o Atlético, a torcida do Atlético está frustrada de passar 2, 3 anos com Robinho e Fred e não ganhar nada, né? De ver o clube endividado, de ver, por exemplo, durante a semana, o Marco Túlio é craque, eu ouvi numa rádio. O Marco Túlio é fantástico. Quando ele entrar no time, o Marco Túlio vai ser isso. O Marco Túlio foi negociado a preço de banana. Marcos Rocha. E mais, e outra coisa. Procura saber por quanto foi fixado o passe do Marco Rocha lá pro Palmeiras, os direitos. Isso é de jogador de quinta, não é de jogador de Série A. Então é o seguinte... E, em compensação, os outros vêm para cá sem o passe fixado. Quer dizer, o torcedor não é bobo. Então vai somando tudo e estoura em cima de um, como o Roger Guedes. Que... Teve uma conversa lá embaixo, até o Miltinho, nosso diretor, está conversando com o Geraldo Magela. Falou, Magela, você não vê nenhum lateral bom aí? Ele falou, tem lateral bom para o Atlético para indicar assim. Quem? Falou, tá lá no Palmeiras, um tal de Marcos Rocha. O preço tá baratinho, 2 milhões, né, Magela? 2 milhões, né? 2 milhões é uma boa grana, né? Mas a partir do momento que chega a agressão física, por mais razão que tenha um torcedor, ele perde a razão completamente. Ele não pode fazer manifestação. Faça uma manifestação inteligente. Não teve agressão física, né? Mas teve aquela pressão. Agora, o pessoal, você tem lá passageiros desembarcando, você tem crianças. Tem nada a ver com o peixe. Tomar spray de pimenta. Vai no CT do clube, vai no estádio, faz o protesto, põe as bandeiras ao contrário. Ou não vai ao estádio. Não vai ao estádio. Existem outras formas de protestar. Ignora, né? Exato. Não atrapalhando as pessoas que estão usando o aeroporto, por exemplo. Teve que usar gás de pimenta, a polícia, acabaram pegando outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. Então, realmente, que o torcedor está indignado, está com essa nova realidade do Atlético, que na verdade não é tão nova assim, está. Mas não precisa chegar a esse ponto. E tem pressão até em cima do Luan também, né? Olha lá, o cara tá... aumenta o áudio aí. Eu quero errar do título, irmão. Vocês entregaram o título, todo mundo entregaram o título, irmão. Você é doido? Entregaram o título. Agora, fazer isso com o Luan é uma covardia. Mas o Luan foi o único que... Fazer isso com o Luan é uma covardia, sabe por quê? É um jogador que entra em campo com alma. Com vontade, um dos poucos no Atlético. Mudou o jogo, inclusive, quando entrou, né? Então fazer isso aí já é torcedor que não pensa, né? Aí, peraí. Agora, é por isso que esse tipo de manifestação não pode acontecer, por exemplo, no aeroporto, não pode. Isso aí eu acho que o torcedor tem direito de mostrar a indignação dele reclamando na arquibancada. Isso. Agora, isso aí já o cara tá... Isso é tiro no pé. Vamos ver a funcionária aí que tá falando, ó. Bateram spray de pimenta, a gente não podia sair, largar a loja, até que foi abaixar para fechar lá, para sair. Eu tenho asma, outra menina tem bronquite, aí o spray que fez a gente passar mal. A pergunta que fica então é essa: precisava da polícia usar o gás de pimenta? Foi prevenção, que ela está lá para fazer a prevenção. O trabalho dela é preventivo.
eram poucos torcedores. Aí não sabe realmente o que aconteceu, né? Porque para descambar para violência não custa nada. Eu acho que precisava o gás de pimenta ali não cabia, mas também é o seguinte, o protesto ali ketchup, né? Não precisava. Foi dividido. Teve erro ali de todo mundo, viu? Mas Começou com o erro da escalação do time lá contra o Ferroviário. Os jogadores estavam indo para o ônibus em grupos pequenos. E a polícia não tinha um efetivo tão grande para acompanhar tantos grupos pequenos assim. Então começou a subdividir, aí começou a ter o risco de ter uma violência maior em cima de algum atacante, de algum jogador, principalmente o Roger Guedes, como ele citou, e a polícia acabou usando o gás de pimenta e até a cacetete também. Pois é, a gente veio tempo de guerra para trás, aí, né, Magela? Tinha gás mostarda, agora é gás pimenta. Hein? Aí eu, numa manifestação daquela ali, eu caí no meu olho, eu ficar cego, que é isso? Agora o que eu quero frisar mais uma vez é o seguinte, a torcida do Atlético não está frustrada com o jogo contra o Ferroviário. É uma sequência que vem e mudou a diretoria, o torcedor achou que iria engrenar. E até algumas medidas da atual diretoria eu achei corretas, como mexer na base, essa coisa toda. Mas a montagem do time está uma coisa... Mas, por exemplo, eles deixaram claro, queriam conversar ou pressionar, pedir raça ao Roger Guedes. Por que o Roger Guedes? Ele jogou bem nessa partida, fez gol. Ou será que a torcida acha que ele está meio... Põe todo mundo no mesmo pacote, né? Não, o problema é que ficou a imagem do jogo contra o Vasco, né? Isso. Foi aquilo ali. Agora, contra o Ferroviário, ele jogou muito, jogou bem. Né? Agora, é preciso... Mas é o Ferroviário, né? Hein? Mas é o Ferroviário, né? Não é o Vasco da E aquela coisa, o jogador fez a fama, né? A torcida pegou no pé. Agora ele vai ter que mostrar muita bola ainda para fazer com que a torcida esqueça desses erros anteriores. Não é um esporte, por exemplo. Por exemplo, o Roger Guedes... Aliás, diz que outro dia o Roger Guedes brigou com o Tomás Andrade. Deve ser por causa da tinta pro cabelo, né? Porque é o seguinte, o Tomás não tá jogando nada. Deu 2 passos no primeiro jogo e todo dia está entrando no time. E o Severo Arantes e o Guedes está jogando muito mais do que ele, mas aí tem a tal da... O Severo Arantes de Caratinga está indo na sua linha de raciocínio, falando que a diretoria atual do Atlético está inerte e desmerecendo o verdadeiro torcedor. O departamento de futebol, pelo pouco que a gente vê, está uma bagunça, precisando realmente se organizar para dar alegria ao torcedor. Está nesse caminho aí. E o Atlético, então, com o time reserva, vaga conquistada na Copa do Brasil, o time, será que desagradou tanto assim? Vai lá, Fred, por quê? Se desagradou? O primeiro tempo foi lastimável. O primeiro tempo contra o Ferroviário foi uma decepção total. O time muito abaixo da crítica. Os jogadores pareciam que não estavam com aquela vontade. Ganhamos de 4-0, qualquer entrar aí nós vamos fazer o resultado. E futebol a gente sabe que não é assim. Mesmo com a qualidade técnica totalmente distinta entre as equipes, uma equipe da Série D e o Galo, quando entra lá, a bola rolando, se você não entrar com vontade, com determinação, o outro time cresce. E o Galo apresentou falhas defensivas, assim, de time amador. O gol que tomou aí, bola, jogada aérea... E é o Felipe Santana lá de novo. Felipe Santana. Mas não foi a culpa do Felipe Santana. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Foi o Bremer que falhou em gol de cabeça. Não foi a culpa do Felipe Santana. Foi o Bremer. Só que é o seguinte... Foi o Bremer. O Bremer fez que subiu, não subiu, o cara veio e fez o gol. Exato. Esses campeonatos que tem paralelo, não tem excesso de campeonato no Brasil, não, gente? Porque aí não, acho que não, Magela. Acho que ele está dentro... Na Europa não tem menos. Saiu dos trilhos em cima do Ferroviário? É por aí? Sei lá, porque... O trem pegou mesmo. É tanta coisa paralela que ele acaba... para jogar com naquele campeonato vai ser o time reserva. No outro, o time completo. Dá pronta confusão, porque aí não entrosa. Mas o problema, às vezes, o time reserva e o titular estão jogando mal. Então, aí é outra coisa, Magela. O pessoal brincou. Eu tô cego mesmo. Que todo técnico quer que o time reserva jogue igual o titular. Brincaram que dessa vez conseguiu. Não, mas outra coisa, gente. A experiência com o time B no campeonato estadual mostrou que não pode fazer um negócio desse. Entendeu? Foi um fiasco no campeonato estadual. O Railton está aqui dizendo aqui no Twitter, gente, pode mandar o seu Twitter aí para participar com a gente, BA maiúsculo, alterosa, né? A gente vai lendo aqui à medida do possível. O Railton diz o seguinte, que é uma vergonha o presidente do Atlético assistir jogos e não trazer um reforço de peso. Ele espera que no próximo jogo, pelo menos, o Gustavo Blanco seja o titular, que está sobrando. A gente vai avaliar essa escalação daqui a pouco. Magela, dá uma paradinha aí, não? Puxar o freio do Ferroviário aí. O Galo está lá correndo, fazendo gol. O Gustavo Blanco até foi comentado agora, ele fez o gol ali. Está pedindo passagem o Gustavo Blanco, né, Som? Mas o problema é que o Atlético tem falta
coragem no Atlético para falar assim, Elias, você vai disputar uma posição como meia, lá na frente com o Casares, com o Otero, e nós vamos botar o Blanco para jogar aqui, junto com o Adilson. O Adilson está se matando porque joga sozinho. Aí que eu acho que tem o problema do treinador interino. Sim. Agora, com a contusão do Casares, isso pode até acontecer. Não sei, cara. É difícil. O Thiago Largue falou na possibilidade de colocar 3 volantes no time, sendo o Elias esse volante que não é volante. Mas tudo bem. Então, seria uma possibilidade. Então, já que o Casares está machucado, abre esse espaço para ele. Que o Adilson e Blanco tinham que ser titulares, indiscutível. A gente vai ver até a escalação daqui a pouco, a gente comenta, inclusive o Alejandro também, pelo amor de Deus, errou gol demais da conta, né? Mas deu 2 assistências, né? É um garoto que tá chegando, gols, né? Mas realmente... Contra Ferroviário ainda, né? Contra quem fosse. Tem que ir lá treinar. Magela, eu falei que ia puxar o freio do trem aí, pra você falar um pouquinho da sua peça, né? Você tá em cartaz aí. Exatamente, muito obrigado. Você tá com a raiva com os médicos, inclusive, né? Não, olha, eu vou fazer os Cegos, Mancos e Loucos, última quinta-feira do mês, para o pessoal da terceira idade, que não pode ficar muito tempo assim, na roupa, até de noite, né? Senão questão de segurança. Então é um horário alternativo para as pessoas que trabalham ali no centro da cidade. É quinta-feira, 12:30. Então você pode comprar pelo site compraingressos.com ou pode comprar com desconto na bilheteria. Como sempre, eu dou uns pares de ingresso para quem manda um e-mail para mim, ceguinho@ceguinho.com.br, ceguinho@ceguinho.com.br. Agora tem pessoas que eu falo aqui, gente, é 12:30. Aí eu faço o sorteio, o cara na véspera, ele manda um e-mail, é 12:30, não vou poder ir, não. Hoje é muito difícil. É muito difícil. Eu quero agradecer demais o apoio aqui da Alterosa, da minha queridíssima Rádio Tatiaia, do Manuel, o Carlos Doné, que está sempre apoiando, porque sempre a cultura é meio deixada de lado, né? Mas a gente agradece a vocês. Tá certo, Magela. Agora definidos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, hein? Vamos conferir então os jogos aí, o que vocês acharam aí? Chapecoense e Atlético, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Vasco e Bahia, Grêmio e Goiás, Corinthians e Vitória, aí o Palmeiras encara o América encara o Palmeiras, depende do ponto de vista, Flamengo e Ponte Preta, e Santos e Luverdense. Falar dos mineiros aí, Chapecoense ficou de bom tamanho pro Galo, né? O Atlético está dando muita sorte no sorteio. No sorteio ele está saindo muito bem. O time do Atlético precisa ajudar a sorte Exatamente. um pouco. A quarta fase da Copa do Brasil caiu o sorteio Ferroviário, agora caiu o Chapecoense. Não desmerecendo a Chapecoense, mas os adversários que tinham no pote 1 era realmente Mas é um adversário perigoso, né? Ainda mais pela situação que o Galo está hoje. Imprevisível, né? Agora o América vai jogar contra quem? América e Palmeiras. Não dá para mudar o adversário, não? Ferroviária? E o Cruzeiro pega o Atlético Paranaense, tá mais ou menos dentro do... Mas é jogo duro Cruzeiro também passar por cima. Mas é aí. jogo duro. O Atlético Paranaense acabou de eliminar o São Paulo. Fernando Diniz está fazendo um trabalho bacana lá no Atlético Paranaense. É um time competitivo. E o Atlético Paranaense tem um histórico recente de eliminar o Cruzeiro em competições mata-mata. Tem que tomar cuidado. Ô, Vaca, pergunta ao Magela se ele enxerga o Cruzeiro com o tri da Libertadores. Abraço, governador Valadares. Célio Dias mandando no Twitter pra gente aqui. O Jackson Ferreira. Cruzeiro tem a obrigação de classificar no grupo que tem Vasco e Laú, falando da Libertadores aqui, o Jackson Ferreira. Vaguinho de Três Marias, Vaca e bancada. Diretoria do Cruzeiro está na hora de cobrar do treinador uma postura para vencer as partidas. Cuidado com aquela doença. Febre aftosa. Vaguinho, me ajuda aí, filho. Você deve ficar com vontade de falar umas coisas, né? Não pode. Não pode falar. Não me incomoda, não, pô. É legal, porque é o carinho do torcedor, inclusive. E o Cruzeiro, tá falando aí, jogo no Chile. Na coletiva, o Mano Menezes explicou as mudanças do time, comentou sobre a produção do Cruzeiro na Libertadores, 2 empates e 1 derrota, por goleada, né? E ele foi questionado e respondeu assim sobre esse assunto. Quando chegar ao final das 6 rodadas, nós vamos falar o que o Cruzeiro produziu na fase classificatória, o que é bom, o que é ruim, e se atingiu os objetivos ou não. Mas lá na 6ª rodada, que é a hora de falar. Agora é a hora de falar desse jogo. Esse jogo era um jogo difícil, fora de casa, contra um adversário difícil de ser enfrentado. Acho que ninguém pode achar que não é difícil jogar com a Laú aqui. E a equipe deu uma resposta boa. Não conseguiu vencer porque não se consegue às vezes, teve 4 boas chances de fazer e vai ter na nossa casa na quinta-feira que vem. E os cruzeirenses sabem de que lado eles têm que estar e as pessoas que eles têm que ouvir nesse momento. Para depois nós vamos fazer as nossas avaliações. Vou pedir de novo ao torcedor do Cruzeiro. Mantenha a cabeça, confie nas pessoas que você deve confiar
Para aí com essa conversinha que sempre surge em momentos errados para tentar atrapalhar, né? Quem está do nosso lado sabe qual é o comportamento que o cruzeirense tem que ter nessa hora. Vamos ser objetivos, vamos estar unidos, vamos estar fortes, como nós tivemos no momento decisivo que enfrentamos até agora, e é o que vai valer na quinta-feira que vem. Tá aí, então, como que chega a Raposa para o duelo com o Fluminense? O time vai para o Brasileiro depois de derrota na estreia, mas mantém as chances na Libertadores depois do empate com a Laú. Vou falar uma coisa, primeiro com essa entrevista do Mano. A imprensa não tem lado, quem está do nosso lado. A imprensa tem que fazer a sua obrigação de perguntar, questionar. E a pergunta se o time corre risco de eliminação é pertinente, totalmente. O time tem 2 pontos em 3 rodadas. Mas por que eu vou falar de eliminação agora? Nós estamos só na 3ª rodada. Porque o time não está produzindo nada até agora, né, na competição. Tomou de 4-2 no início, empatou em casa com o Vasco, que tomou de 4 do Racing também. E ele está aí colocando todo nervosinho, respondendo na coletiva. Tem que baixar a bola também. A imprensa não tem lado, volto a repetir. Quem está do nosso lado sabe o que vai acontecer. A imprensa está ali para noticiar e perguntar. Então, o repórter que fez a pergunta não fez nada mais do que a obrigação dele. Ele pode até falar, não, prefiro não responder. Mas tem que adotar essa postura antipática e de nervosismo, como ele está colocando. É melhor ele tomar mais cuidado com o time dele e deixar para a coletiva mais tranquila depois. Agora, e assim, tem coisa no Cruzeiro que a gente tem que discutir, velho. Essa alergia a centroavante que o Mano tem é um negócio esquisito. O Sassá entrou naquele jogo, mudou a cara do jogo. O Sassá não está preparado. Mas quando o Sassá está no Cruzeiro há 2 anos, ele não entra. Ué, agora quando ele entra, mostra futebol. Parece que está repetindo aquela história do Ábila. Tem o centroavante, não usa o centroavante, entra com o tal do falso, que o falso é falso, não é verdadeiro. Falso, é verdadeiro. Futebol, né? E aí o time toca a bola no meio campo, chuta a bola na trave, toca a bola e não tem o finalizador, gente. É isso. Mas aí o treinador fica nervoso quando alguém pergunta por quê. Tanto precisa de um centroavante no Cruzeiro que eles contrataram o Fred. Agora, se o Fred está machucado, tem outro centroavante lá, então para que contratar? Exato. Então o Cruzeiro tem uns negócios assim, parece que tem que jogar no meio campo e ver que não sei o quê. Então falta essa postura mais aguda do time para decidir. Agora, realmente, empatar com o Vasco aqui foi um vexame. A imprensa chilena, no dia seguinte, repercutiu lá que nunca viu um time brasileiro jogar tão defensivamente, tão recuado como viu o Cruzeiro no primeiro tempo. Claro que outros jogos já aconteceram sim, mas até a imprensa estrangeira comentando essa postura do Cruzeiro no primeiro tempo do jogo. Pois é, mandar um abraço aqui pro pessoal que tá ligado na gente aqui, mandando comentário, né? Pergunta ao Magela. Não vou perguntar pro Magela daqui a pouquinho. Se você já viu alguma vaca apresentando um programa, não sei aqui. Pô, traíra, hein? Jackson Ferreira, tá bom. Eu acho que se chamar de touro ia ser pior, viu? É verdade. Vou mandar um abraço pro Ivan Cândido, tá aqui, ó, participando com a gente aqui também. Ivan, nosso parceiraço aqui. Esse fala mais do que cego, esse é danado. Tá concorrendo a um prêmio importante aí, né? Pedindo pro pessoal pra votar ali. Vai votando o Ivan, ele então. É danado. Mais um prêmio, na verdade, que é premiado em qualquer lugar, né? E o Coelho, hein? O Coelho tá de olho no Urubu e deve encarar o bicho com esse time aqui. Manda uma olhada. Mas aí, Magela, é pra você, seu amigo. Deixa eu ver aí, ó. Olha o campeão aí. Jório Messias, Norberto, o Lima lá na esquerda, Carlinhos, Christian, Juninho, Serginho, Ailon, Luan e Moura. Alguém faria alguma mudança aí? Leandro Donizete, por exemplo, estrearia? Ele, teoricamente, ainda não vinha treinando no Santos, mas não vinha jogando. Então, o preparo físico ainda não seria o ideal e o ritmo de jogo. Seria no lugar do Juninho ali. Seria no lugar do Juninho. É uma boa, né? Essa opção. É uma boa. E o... Pra botar moral, né? O Rui, no lugar de Serginho, também pode jogar aí, né? Agora, eu acho o seguinte, viu? Todo mundo aí dando jogo difícil e tal. Dá pra ganhar do Flamengo, viu? Dá, ó. Tranquilo. Esse Flamengo é o seguinte, tá vivendo muito mais de manchete e de nome de jogador de grife do que de futebol. E tem uns torcedores burricidos do Flamengo, viu? Ô, turma de burricido é torcedor do Flamengo. Que coisa horrorosa, gente. Não, o América vai ganhar tudo. Aliás, ô Pérez, o senhor está falando aqui que o Atlético parece que está contratando um jogador, cheio de jogador com nome esquisito, Manqueja. Aí tem um outro, como é que chama? Galdesani. Valdesani? Me dá uma dose de Valdesani e 2 torresmos.
Valdesani? É Galdesani. É Galdesani? Melhorou muito. Matheus Galdesani. Agora um abraço para Marília Ribeiro, que fez aniversário essa semana, e ela avisa que o representante, o presente para ela, quer dizer, na bancada é ver Som Salvador e Geraldo Magela juntos aqui. Que Tá vendo, Magela? Não, mas eu tô gostando. Obrigado, querida. Alô, pessoal de Betim e região, hein? Amanhã será disputada a grande final do torneio classista de Betim, a partir das 10 horas da manhã. Tem a imagem pra gente colocar aí, pode colocar, ó. Vai ser no estádio Capelão, lá no bairro Angola. Estão na disputa aí do título o Conquistando de Itaguara e o Fita Azul de Passatempo. Vai conquistando aí que eu passo a fita aqui. É Betim? A entrada é franca, hein? É Betim. Um abraço pro Joel. Você lembra uma vez que nasceu uma cabritinha lá em Betim com cara de gente? E disse que fizeram investigação, era o Joel. É o Joel, a cabritinha. Gente, brincadeira. Superliga de vôlei agora. Vamos falar do Cruzeiro, que venceu o Taubaté, né? Estavam empatados em 2-2 na série de 5 para ver quem iria para a final contra o SESI. E no jogo de ontem à noite, no ginásio do Riacho, deu o Cruzeiro. Vamos conferir algumas imagens aí, ó. O Taubaté começou surpreendendo, rapaz. Hein? Não, reação venceu o primeiro set aí da equipe celeste. Estava irreconhecível. Depois de um ótimo início de jogo, quando chegou a ter vantagem de 7-3, o Cruzeiro estava vencendo, perdeu por 25-16. A partir daí, foi recuperando, ganhou também o segundo set por 25-20, aí veio o acerto do time e o Cruzeiro, então, no embalo, foi conquistando, né? Venceu com uma certa facilidade o terceiro set aí por 25-18 e o quarto set por 25-20. Legal, né? A decisão agora é em 2 jogos, né? Sim, é contra decisão. O SESI. E novidade esse ano, se cada time ganhar um jogo, vai ter um set, Golden Set. Golden Set. O set de ouro. Aí quem vencer o set de ouro vai ser o campeão. E a torcida de vôlei, eu acho que 70% é mulher, né? Uma mulherada bonita, hein? E eu agora nem enxergar, eu enxergo. Só uma mulher bonita. Mas tá tranquilo, né, Magela? Não enxerga, mas ouve muito bem, né? Ah, eu ouvo. Agora não enxergo, mas eu ouvo. Mas então tá aí então, festa do Cruzeiro, parabéns. E Cruzeiro com esse time aí, né, Som? O time é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. É quase que imbatível. Oitava final consecutiva do Cruzeiro no vôlei, sendo ganhou os últimos 5. Agora o SESI, na final, é jogo duro também, mas eu acho que vai vir a sexta aí. Eu tô achando que vem também. Depois do intervalo, vamos falar das escalações dos times que estão faltando aí. Faltou o Cruzeiro, faltou o Atlético para os jogos de amanhã. Até já. Pois é, estamos de volta com bola na área. E o Cruzeiro que vai encarar o Fluminense no Rio de Janeiro. Time provável, né? Vamos conferir comigo aí, ó. Tem o Fábio, aí vem o Edilson, Murilo, Dedé, Egídio, Henrique, Thiago Neves, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis. Alguém mexeria nesse time aí? Romero na direita, pode ser, Som? No lugar do Edilson? Não, eu colocaria o Sassá nesse time aí. Ponto. Sassá no lugar do Sobis, lá na frente? É. O Arrascaeta não treinou ontem, nem o Edilson também. Talvez, pelo jogo na quinta-feira com o Laú, possam ser poupados. O que a gente já falou aqui 1000 vezes, que um jogo no domingo, outro na quinta, tem que poupar. Mas... Lucas Silva, você acha que poderia entrar aí? O Rafinha também? Ele está fazendo teste, né? Tentou com o Lucas Silva lá no primeiro jogo contra o Laú, ele acertou até um belo chute no travessão, mas não teve a mesma mobilidade. Existe um grande problema ali na produção com o Henrique e o Ariel Cabral. Muitos torcedores do Cruzeiro estão sentindo que o meio-campo não está tendo aquela pegada que tinha anteriormente. Então, a entrada do Lucas Silva seria uma alternativa. E cadê o David? Magela, cadê o David? Eu não vi até agora. O pessoal está perguntando aqui. Ninguém viu, não foi só o Magela, não. Jogo quarta e sábado, dependendo de onde vai ser, não dá nem tempo de treinar, aquilo que eu falei, né? Excesso de jogo. É verdade. Agora o provável Atlético para encarar o Vitória amanhã no Indepa. Vamos lá conferir. Vitor, Patrick, Bremer, Gabriel, Fábio Santos, Adilson, Gustavo Blanco, no caso, o Roger Guedes, Elias e Otero, Luan, Ricardo Oliveira. E aí? Aí estão os 3 volantes, né? Que a gente citou a possibilidade dos 3 volantes. Mas ali seria o Elias um pouco mais adiantado e o Gustavo Blanco fazendo ali o setor com o Adilson. É isso mesmo, Som? Eu acho que é o seguinte, essa situação do Elias tem que dizer para ele, você é meia. Não está entrando com 3 cabeças de área, não. 2. Então é o seguinte, mas eu acho que é uma boa formação, vamos ver se funciona, né? Tá certo. Magela, obrigado pela participação. Som Salvador, obrigado. Frederico, chegamos ao fim. Ficamos por aqui, então. Mais esporte na segunda, aos 15 para o meio-dia, com a bancada democrática no Alterosa Esporte. Bom final de semana a todos, bom futebol. Pessoal do show do Magela. E até lá. Brasil Valorec.